Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, estamos começando mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias, já agradecendo pela audiência em todo o estado do Rio Grande do Norte. E hoje, claro, repercutindo as notícias nacionais, locais. E já aqui na nossa bancada, com muita satisfação, estamos recebendo o professor Osildo II, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Osildo, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. Obrigado, meu amigo Otávio. Satisfação, motivo de muita honra estar aqui na Potiguar Notícias, essa instituição de jornalismo que faz um serviço espetacular para a nossa imprensa, né, do nosso estado. E a gente fica muito feliz e honrado de estar aqui, estar mostrando um pouco do que a gente é e o que a gente defende. A honra é toda nossa, eu tenho certeza que vai ser um excelente papo aqui com o professor Osildo II. Ele que já esteve aqui na casa há pouco mais de um ano, né, Osildo? Deu uma entrevista aqui muito bacana, falando sobre o projeto, né, pelo interior do estado, com aulas aí para pessoas, sobretudo pessoas mais carentes, jovens mais carentes. E essa mescla aí, educação e juventude, certamente é uma bandeira aqui que o nosso querido Osildo II defende. Agora, Osildo, para quem eventualmente não te conhece, quais são aí as tuas ideias? Fala um pouquinho da tua trajetória, a tua vida aí como docente e a tua consequente, essa tentativa de inserção aí na vida política. Bacana, bacana. Eu vou começar me apresentando para quem não me conhece, tem quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, Otávio. Eu sou o professor Osildo, criado na Praia de Touros, filho da dona Genúbia, radialista, uma das primeiras mulheres radialistas lá do Seridó, né? Começou a carreira no jornalismo no Seridó. Sou ex-aluno das escolas Tabelião Júlio Maria e Junqueira Aires em Touros. Hoje eu sou formado em Pedagogia pela UFRN, especialista em ensino de língua portuguesa pelo IFRN, ou seja, a gente tem toda uma trajetória no ensino público. Nós somos provas de que o ensino público funciona e que a gente precisa fortalecer esse sistema. Além disso, sou também especialista em gestão pública, né? Quando a gente pensou em entrar para a política, a gente pensou em se qualificar, que eu acho que é muito importante. Sou aluno do Renova BR, que é uma escola de formação política, a maior do Brasil. Sou um dos 150 líderes selecionados num processo com mais de 12 mil inscritos. E dentro desses 150 líderes, a maior parte será candidata esse ano. Eu sou um deles, né? Estou pré-candidato. E a gente acredita no Estado melhor, na educação melhor. Estamos agora como pré-candidato a deputado federal pelo partido Podemos no Rio Grande do Norte. E a gente está muito feliz com todo o resultado que a gente vem alcançando nos últimos meses. Perfeito. Antes de perguntar aqui ao Osildo quais são suas bandeiras de campanha, certamente a educação é uma ideia que ele sempre carrega, até como docente. Somos colegas da pedagogia, né? Exato. A pedagogia é a nossa área. Exatamente. Vamos só saudar aqui as nossas rádios parceiras que retransmitem a nossa grade de programação pela região metropolitana de Natal e pelos mais de 60 municípios que atingimos aí com as nossas informações. Começando pela Cena TV, Web TV de Macaíba, 105 FM de Ceará Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM 87.9, FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM da Zona Norte de Natal, Liberdade FM de Cerro Corá, Asas da Esperança de Mossoró, Santa Rita FM de Santa Cruz, Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas, Pontal FM de Bahia Formosa, Princesa FM de São Bento do Trairi,
Curimataú FM de Nova Cruz, Guaraíras FM de Areis, Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Extremóis FM e, finalmente, Rádio Saudade Web Ceará Mirim. Essas são as rádios parceiras que retransmitem a nossa grade de programação pela região metropolitana de Natal e pelos mais de 60 municípios que atingimos aí com a nossa grade de programação. Agora, Osildo, suas bandeiras, né? Quais são suas ideias para vislumbrar aí uma vaga na Assembleia Legislativa? Você que é pré-candidato a deputado federal pelo partido Podemos. Exato. Não, assim, eu acho muito importante para qualquer político deixar claras suas bandeiras bem definidas, porque eu acho que é muito fácil, Otávio, chegar para você aqui, para quem está nos assistindo, e dizer, eu defendo a saúde, a educação, a segurança, mas a gente, às vezes, não entende nada dessas áreas, né? A maioria dos políticos não entende. Mas aí nós deixamos claro que a nossa bandeira principal é a educação, pelo fato de ser a nossa área de formação, é a nossa área de atuação, é a área que a gente conhece, que a gente vivencia, que a gente sabe das dificuldades, que sabe dos problemas. Então, a educação, sem dúvidas, é a nossa principal bandeira. E, além disso, nós temos outra também, que é a questão da juventude. Pelo fato da gente lidar com a juventude, da gente ser jovem também. Eu tenho 27 anos, né? Então, eu sei da dificuldade que é de um jovem ingressar no mercado de trabalho, de ter oportunidades. O nosso estado não é fácil para quem é jovem. E a gente sabe dessas dificuldades, a gente trabalha com esse público e a gente defende e acredita na juventude. A juventude é o futuro da nossa nação, é o futuro do nosso estado, é o futuro de Parnamirim, de Natal. Enfim, sem a juventude, a gente não vai mudar a nossa realidade. E a terceira, as nossas três bandeiras seriam, é a questão da região Mato Grande ter representatividade. Para quem não sabe, eu sou de Touros, né, região Mato Grande, que há muito tempo não tem uma representação na Câmara Federal. Né? O último foi Antônio Câmara, que infelizmente faleceu em 2020. E a gente luta para que a gente reconquiste essa vaga na Câmara Federal. Se a gente comparar a região Mato Grande com as outras regiões do estado, é uma região que historicamente é esquecida, tanto em infraestrutura, em investimentos na área de saúde, de educação. Então a gente precisa ter uma representação legítima da terra para a gente conquistar e trazer mais recursos para a nossa região, que está muito esquecida. E você está em primeiro, né, na pesquisa. Exato. Lá. Saímos anteontem na pesquisa Consult, né? Somos o primeiro da região Mato Grande, líder absoluto, somos o primeiro dentro do partido Podemos e a gente está muito feliz com esse resultado. E agora é só manter a pegada, né? Não pode descansar, achar que tá tudo certo, não. A gente tem que continuar, porque essa pesquisa é um incentivo, né? É um gás a mais. 15 dias antes de começar o período eleitoral, a gente já está entre os mais citados. Então é manter a pegada aí, que eu tenho certeza que a gente vai alcançar o sucesso no dia 2 de outubro. Antes da gente começar aqui o nosso Giro notícias aí no nosso portal, o portal da Potiguar Notícias, interajam conosco também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, também via WhatsApp, telefone 981408774, 981408774, tá aí na nossa tela. Manda aí o seu áudio, manda aí a sua pergunta para o nosso entrevistado. A participação de vocês, claro, é sempre fundamental para o andamento do nosso trabalho. Antes da gente começar o nosso giro, Osildo, você falou da questão da representatividade. Falta mais representatividade? Hoje a gente tem no Executivo, né, Executivo Estadual, a professora Fátima, mas nas casas legislativas, Assembleia, Câmara Municipal, Câmara Federal, falta representatividade da classe de professores? Eu acredito que sim, Otávio. É uma coisa que eu sempre bato por onde eu passo, que eu discuto, porque eu acho que é muito fácil você dizer que representa a educação, né? É muito fácil dizer, eu represento a educação, mas você não conhece a realidade de uma sala de aula, você não sabe o que um professor enfrenta dentro de uma sala de aula, as problemáticas que ele vivencia, você não sabe as dificuldades que um jovem tem para chegar até a escola, né, de transporte, a insegurança alimentar que está afetando 30 milhões de brasileiros. Então, são vários problemas que nós, enquanto professores, nós conhecemos, né? Você está se formando agora, já vai estar lá dentro da sala de aula e você vai ver isso de perto. Então, nós conhecemos. Então, e a maioria dos deputados, vereadores, não tem esse debate, defende esse debate, mas não conhece, e a gente não vê nenhum tipo de ação que venha trazer benefício para a classe docente, para o corpo escolar, né? Quando eu falo isso, eu falo em estrutura, eu falo em qualidade de formação dos professores, né? E falo de questão de dar um suporte maior para os estudantes, né? Então,
tudo isso envolve uma roda gigante aí de situações que a gente precisa, enquanto jovem representante, né? Eu estou buscando ser o representante da educação na Câmara Federal. Acredito que hoje nós não temos um representante legítimo na educação, né? Então, é uma bandeira que a gente defende, a gente busca isso, e se Deus quiser a gente vai conseguir. A gente não está para brincadeira, não. Tem muita gente que acha que a gente está brincando, querendo aparecer, algo do tipo. É pelo fato justamente de não acreditar em jovens. Então, a gente acredita na juventude, a gente acredita na mudança, e a gente vai conseguir alcançar o nosso êxito. A gente avançou, a gente regrediu nesse momento de pandemia, quando se fala em educação. Como é que você avalia esse momento da educação aqui no nosso estado, sobretudo durante a vigência aí da pandemia? Nós regredimos, os números mostram isso. A evasão escolar, sem dúvidas, é o principal problema, o principal desafio que os gestores municipais, estaduais, federais vão ter pela frente. Eu acho uma pesquisa que eu vi recentemente, cerca de 4 milhões de estudantes não tinham perspectivas de voltar para a escola. Isso é preocupante, né? Muito preocupante. Sem educação a gente não vai para lugar nenhum. Gente, quem está me assistindo, sem educação nós não vamos para lugar nenhum. E a gente precisa trazer o jovem para dentro da escola, porque às vezes a gente critica tanto, o menino não quer estudar, mas a gente precisa pensar em estratégias que pega esse menino no braço e diga, olha, estudar é importante, venha, é importante para o seu futuro, é importante para a nossa sociedade. E eu literalmente estou defendendo essa tese. Sim. Não é o aluno que tem que ir à escola nesse momento, é a escola que tem que ir até o aluno, pegar no braço, trazer e mostrar que a educação é o caminho. Vamos para o nosso portal, vamos começar aqui o nosso giro de notícias. A gente abre essa edição desta quinta com um assunto que foi destaque em todos os meios de comunicação do RN. Uma psicóloga foi às redes sociais para denunciar que a filha foi importunada num shopping de Natal. Um homem filmou as partes íntimas da menina com um celular escondido num cesto de compras. Internautas criticaram a atitude da segurança do shopping, que teria afirmado que o homem já teria sido pego outras vezes cometendo o mesmo crime. Ainda assim, o suspeito foi liberado. Olha só que absurdo. Está aí na nossa tela o nosso portal, o portal da Potiguar Notícias. Começou a temporada de ventos e é bom ficar atento à rede elétrica e à necessidade de poda de árvores. A Caern informou estar realizando uma vistoria na rede e colocou à disposição números para quem precisar destes serviços. Confira, claro, na matéria aí no nosso portal. Desafios na educação, saúde mental, educação inclusiva, tecnologia e gestão são os principais pontos de discussão da Expo Educ 2022. O evento acontece nesta sexta e sábado no Centro de Convenções de Natal. O tema do congresso é uma nova escola para um novo tempo. O endereço eletrônico para inscrições você confere, claro, também aí no portal da Potiguar Notícias. Mais uma para fechar aqui o nosso giro inicial de notícias. O Instituto Datafolha realizou pesquisa com pais e responsáveis por estudantes de escolas públicas brasileiras. 94% das unidades de ensino oferecem algum tipo de ação para enfrentar os desafios da pandemia. Por outro lado, apenas 39% dos alunos têm possibilidade de participar de aulas de reforço e 40% recebem apoio psicológico. Confira aí também no nosso portal. Uma nova escola para um novo tempo. Desafio aí na educação, professor Osildo II. Estou conversando aqui com ele, que é pré-candidato a deputado federal pelo partido Podemos. Você falou aí da questão, você fez aí uma análise da educação hoje no nosso estado, professor Osildo, mas quais são os principais problemas hoje que afligem a nossa educação? Tem a questão da pandemia, que certamente foi um problema e ocasionou vários outros, né? Mas quais são hoje os principais problemas da educação no nosso estado? Eu listaria 3 problemas para ficar bem claro para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando. O primeiro delas, obviamente, é a infraestrutura. Se a gente andar pelas escolas do estado, o governo estadual não fez nada, literalmente, pelas nossas escolas. As escolas estão entregues baratas. E aqui eu não estou fazendo politicagem, criticando só por criticar. Sim. Eu vi de perto, eu andei, vi escola, eu tive que dar aula em escola onde eu e os alunos tivemos que varrer a sala porque não tinha gente para varrer a escola e limpar, né? Então, é muito preocupante a situação da infraestrutura das nossas escolas no Rio Grande do Norte e a gente precisa agir
o mais rápido possível, tá? Outro ponto também é a questão de garantir os direitos dos professores, né? Muitos prefeitos aí, eu deixo aqui um recado para os prefeitos do Rio Grande do Norte, vamos garantir o piso salarial, o aumento lá de 31% para os professores, é justo, é uma luta que é necessária, está na lei, e a gente precisa cumprir e garantir isso, porque investir em um professor não é gasto, não. É investir no futuro de um jovem que vai ter um ensino de qualidade, a gente precisa garantir esse benefício para os professores. O terceiro ponto, obviamente, é o de incentivo ao estudante, né, de trazer o estudante para dentro da sala de aula, de mostrar que é importante, de dar um suporte necessário e garantir o mínimo. A pandemia mostrou isso, que mais da metade dos estudantes não tinham acesso à internet de qualidade, né, não tinham acesso a um mero celular, que para nós, que temos condição, graças a Deus, de comprar é normal, mas para uma parte dos estudantes não era algo distante. Então, a pandemia escancarou esses problemas e a gente precisa tentar e pensar em soluções que pelo menos minimizem, né? E se não conseguir solucionar, mas pelo menos tente diminuir esses problemas. E eu vou querer certamente falar dessa questão, porque a gente sabe que um dos efeitos colaterais da pandemia foi justamente esse alargamento num abismo que já existia, né, entre a educação pública e a educação privada. A gente sabe que existe uma diferença muito grande, lamentavelmente, mas você falou da questão do executivo estadual, né, da gestão aí da professora Fátima Bezerra. A educação melhorou ou piorou na mão da professora Fátima? Eu acredito que piorou, mas sim, obviamente devido à pandemia, né, e principalmente por essa falta de atenção, né, e agora a gente vê uma ação positiva, foi a questão dos IERs, né, que a meu ver deveria ter sido feito antes, a gente sabe que é devido ao período eleitoral, mas que bom que foi feito, é algo que vai trazer um benefício, a gente precisa reconhecer isso, mas período 6 meses antes da eleição, por que não fez antes, não conseguiu fazer antes, enfim. Então a gente percebe esses detalhes bobos que a gente sabe que é por causa do período eleitoral, mas analisando no contexto geral da educação do Rio Grande do Norte, a meu ver, piorou. E eu acho que o IDEB já está para sair aí, o novo IDEB do Rio Grande do Norte, certamente vai diminuir, não tenho dúvidas disso, infelizmente, né? Então, eu acho que a gente precisa correr contra o tempo e a partir de 2023 tentar e pensar num plano de ação que venha dar um up na educação, principalmente após essa pandemia. A gente precisa correr contra o tempo. Existe dado que mostra que os nossos estudantes perderam cerca de 4 anos aí de aprendizagem. Nós estamos atrasados 4 anos devido à pandemia. Certo. Então, nós precisamos correr contra o tempo, investir em mais escolas, ou então, pelo menos, reestruturar o que temos e para tentar minimizar esses impactos e trazer melhorias para a nossa educação. E você é um cara que fala com propriedade porque você tem um projeto muito bacana. Eu vou querer falar também sobre esse projeto, se ele ainda está em andamento, enfim. Mas nessa pandemia a gente viu que a gente precisa cada vez mais de uma intervenção do Estado. O Estado se tornou até mais importante e a gente viu isso no âmbito da educação. Crianças precisando dos aparatos tecnológicos para poder assistirem às aulas, e o Estado falhou nesse sentido? Assim, de oferecer suporte? Eu vejo muita gente criticar o Estado, né? As pessoas que dizem liberais, né? Que defendem a privatização mínimo. Total, Estado mínimo. Eu acho que a gente deve ter um pouco de cuidado com esse discurso, porque tá aí, a pandemia mostrou que tanto os empresários quanto os pequenos precisaram do Estado. Né? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de discurso, a meu ver, né? Alguém pode pensar diferente, porque o Estado ele é importante sim, ele só não pode ser usado, infelizmente está acontecendo isso atualmente no Brasil, Otávio, essa polarização de direita e esquerda, ele não pode ser usado para a gente usar das nossas questões ideológicas, das suas atribuições. Sim. O Estado é para cuidar das pessoas independentemente de ideologia, mas infelizmente ele está sendo enxergado como um aparato para colocar e impor a sua ideologia. Ele não deveria ser pensado assim. Há uma má compreensão do Estado que as pessoas estão tendo atualmente no Brasil, né? Então, eu acho que o Estado ele tem uma total responsabilidade. Infelizmente, não conseguiu dar conta de atender tanto os estudantes quanto os professores durante a pandemia. Tivemos casos de professores que a maioria teve que adaptar a sua sala de casa, o seu quarto, transformar num ambiente de trabalho, coisa que não deveria.
né? Não recebeu suporte tecnológico. Se alguém falar que a governadora deu, é mentira. Não, se deu para alguns, não deu para a maioria. Então, muitos professores tiveram que usar os seus aparatos tecnológicos, né? Os estudantes, a maioria, não foram pensados naqueles que não teriam acesso, como estudante da zona rural, da periferia, enfim. Então, eu acredito que o Estado, durante a pandemia, não cumpriu o seu papel como deveria. Mas eu destaco que ele tem uma grande importância, só está sendo mal administrado. E eu acredito que o grande problema no Brasil hoje, principalmente na educação, é a questão de gestão mesmo, sabe, Otávio? Eu acho que não falta recurso, não. Falta pessoas com capacidade de gerenciamento e saber liderar. O grande problema do Brasil hoje é a falta de líderes. E essa diferença entre rede privada de ensino, rede pública, se acentuou por um motivo óbvio, né? As escolas particulares rapidamente se aparelharam e as escolas públicas, lamentavelmente, né? Pela falta de a gente pode ver em Natal, recursos. exato. Em Natal mesmo, em setembro de 2020, já tinha escola particular dando aula presencial. Enquanto as públicas vieram voltar a aula agora no final de 2021. Então, imagina aí, um estudante que já está tendo aula presencial um ano antes que você. Ou seja, se ele já tinha uma vantagem em relação a esse aluno de escola pública no ensino regular, imagine com essa diferença aí de ensino presencial. Então, piorou ainda mais a questão da desigualdade educacional que a gente vive em si atualmente. A gente falou aqui, professor Zildo, há pouco mais de um ano, você veio aqui, acho que em junho ou julho, junho do ano passado, e você veio para apresentar o projeto que vocês desenvolvem, né? O Na Estrada pro Enem. Conta um pouquinho desse projeto, que eu acho muito bacana. Inclusive, quando eu vi o projeto, eu me encantei numa reportagem lá do RNTV, da TV Globo, tá? E eu me encantei e rapidamente entrei em contato com o Olavo, para ele falar com o professor Osildo, para a gente falar aqui sobre esse projeto. Conta um pouco para a gente, para quem não conhece, e essa experiência que você teve, você vivenciou ali no dia a dia, essa diferença, né, da educação no interior do estado, com as dificuldades, né? E foi uma experiência muito linda, Otávio. Assim, está sendo ainda, né? A gente não parou. Nós tivemos que parar devido à pré-candidatura, eu estou afastado, eu não posso ministrar aula, né? Mas foi uma experiência incrível. Eu fui professor de uma escola particular de Natal, então eu pude ver de perto essa diferença de um aluno da escola particular com um aluno da escola pública. O Na Estrada pro Enem, ele surgiu em Touros, que é a minha cidade. Nós começamos a atuar, eu e o professor Alex, recebemos o pedido de alguns estudantes na época, e aí a gente pensou e topou a ideia de fazer um aulão em 2018. Foi um sucesso total a gente promover esse aulão em 2018. Em 2019 a gente deu continuidade, foi mais outro grande sucesso. 2020 veio a pandemia, mas aí a gente viu esse problema. A escola particular está tendo aula, por que não está na pública? E aí que veio... Foi daí que surgiu o interesse pela política? A política veio antes. Sim, a gente sempre teve uma atuação política muito forte, independente dos projetos sociais. E aí a gente criou o Na Estrada pro Enem visitando os municípios, né? A gente fazia em Touros, a gente expandiu para fora dos municípios. E aí a gente visitou alguns municípios, foram cerca de 44 cidades, mais de 2.000 alunos visitados. E a gente conseguiu ter um grande resultado, mais de 100 alunos aprovados em instituições públicas de ensino, nos cursos de Direito, Medicina, Engenharia. E o mais bonito disso tudo é o reconhecimento deles. Acho que é o nosso grande pagamento. A gente não recebia nada em troca financeiramente. O que a gente recebe é o reconhecimento social, né? E o reconhecimento deles, de agradecer, de mostrar que a nossa aula foi importante para a sua caminhada acadêmica, de dizer o quanto é importante a educação para as nossas vidas. E a gente recebe cada mensagem. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um aluno de uma cidade bem... acho que é Olho d'Água dos Borges. Isso. E aí ele fazendo o seu relato sobre como foi a experiência na nossa aula, que serviu para despertar para o ensino superior. E a gente fica muito feliz com esse resultado, né? O Na Estrada pro Enem esse ano está um pouco parado devido à nossa pré-candidatura, mas se Deus quiser, em 2023 ele vai voltar
a rotina e voltar com força máxima. E esse reconhecimento é o que a gente é o que nos cativa, nos estimula, né? Esse reconhecimento por parte dos alunos e essa aprovação que você citou, né? 100 aprovados. Foi né? mais de 100, porque não dá para a gente ter um número específico, foi bem mais do que 100 alunos. Porque o Enem, eu queria até a tua opinião, o Enem é um sistema já naturalmente excludente, né? Hoje em dia, ainda mais, a gente vê que há até por isso existem as cotas, a gente pode até falar delas aqui, porque a gente sabe que a chance de um aluno que fez toda a sua trajetória escolar na rede privada tem muito mais chance de ser aprovado do que os alunos de escola pública, ainda mais esses alunos de escola pública oriundos do interior do estado. Né? Eu concordo com você, Otávio, eu concordo. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que quem está nos assistindo também pode concordar ou não. Né? Um aluno mediano que estuda numa escola particular, a melhor escola particular, vamos dizer, do Rio Grande do Norte, ele tem mais oportunidade, mais chance do que aquele aluno espetacular do ensino público. Por quê? Aquele aluno mediano, ele tem acesso todo dia a um livro de qualidade, a uma sala bem estruturada, a um professor motivado. Então, tudo isso influencia para que ele se dê certo na vida. Né? Enquanto aquele aluno espetacular do ensino público que não tem aula de física, não tem aula de matemática garantida, né? Porque um professor está faltando, não tem uma estrutura adequada na sala de aula, ele tem que se esforçar 3 vezes mais para poder alcançar um ensino superior. Então existe sim uma desigualdade educacional e às vezes a gente fala de meritocracia, mas a meritocracia ela só é válida quando as oportunidades são justas e infelizmente não ocorre na nossa educação. E o Enem acaba sendo excludente porque você tem uma prova universal para todos os estudantes, só que esses estudantes são de diferentes condições educacionais, sociais, econômicas. Então, eu defendo que o Enem ele seja avaliado a partir do ponto de partida de cada estudante, de cada conhecimento. Eu acho que o Brasil é grande, professor, mas é muito estudante, não tem como. Eu acho que dá para a gente ter um estudo, um levantamento que mostre e indique o nível de aprendizagem de cada estudante, para de repente a gente pensar no Enem justo, que venha, como eu reforçando aqui o que eu disse, que venha avaliar o aluno a partir do conhecimento de cada um, ou pelo menos de um grupo, né? A gente sabe das dificuldades que aquele grupo ali tem uma dificuldade maior, então vamos botar a prova nesse nível, aquele grupo é mais avançado, vamos botar de outro nível, porque eu acredito que a partir daí o Enem vai ser justo. Né? E não uma prova universal que muitas das vezes um estudante de escola pública está conhecendo um tema ali naquela prova. Infelizmente é assim, professor, mas não deveria. Mas está sendo assim, a gente precisa pensar em planos de ações que venham superar esses problemas e não continuar da forma que está, de maneira desigual, injusta e que fortalece ainda mais as desigualdades sociais no Brasil. É como se fosse uma corrida de 100 metros entre 2 competidores em que um larga 50 metros na frente. Né? É basicamente isso. A diferença é muito grande. E a gente conseguiu perceber isso com a estrada para o Enem, Otávio. E a gente sabe da realidade. Muita gente não aceita isso, acha que é balela, que é mimimi. Não é, gente. A gente vê de perto e a realidade é essa. Vamos voltar aqui para o nosso portal, rapidamente, portal da Potiguar Notícias, notícias aí diretamente da nossa redação. As inscrições para o curso coletivo online Natal foram prorrogadas até o dia 7 de agosto. O curso é direcionado a jovens de 16 a 25 anos que desejam uma capacitação para entrar no mercado de trabalho. Está aí, notícia também importante no nosso portal. Economia. A Petrobras divulgou nova diretriz para os preços dos combustíveis, mas de nova a medida não tem nada, pois a política de preços permanece atrelada ao mercado internacional. Você confere aí também os detalhes no Potiguar Notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta parcela de julho do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social final número 9. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava aos beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. Né? Política. Presidente de Tribunal Militar diz o óbvio, que Forças Armadas não têm que se envolver em eleições. Em seu último dia como presidente do STM, o general de Exército Luiz Carlos Gomes Matos afirmou que a condução das eleições é responsabilidade da Justiça Eleitoral e não das Forças Armadas. Está aí
o general no nosso portal, o portal da Potiguar Notícias. Para fechar aqui esse segundo giro notícias, ainda sobre o tema, o site da Carta pela Democracia sofre mais de 1.500 ataques de hackers. Além dos ataques para tirar o site do ar, detratores têm usado xingamentos e nomes falsos para tentar tumultuar a lista de signatários. Considerado uma resposta às ameaças golpistas do presidente Jair Bolsonaro, o texto defende os tribunais superiores, as eleições e a democracia. Está aí nossas notícias, o nosso portal, interajam, como eu sempre falo aqui, interajam conosco, entrem lá, entrem também no nosso Facebook, no Instagram, acompanhem o trabalho dos nossos colunistas, tem muita gente boa escrevendo por lá, tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho que a gente tem para apresentar. Mas hoje a gente está falando aqui com o professor Osildo II, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo partido Podemos. Professor, a questão da tecnologia, mas no âmbito da educação mesmo, essa pergunta. Se a pandemia, claro que traz sempre aspectos nefastos e tal, mas se ela trouxe algo de positivo, foi essa questão de que é um caminho que não dá para voltar atrás, esse das novas tecnologias, e os professores vão ter que se adequar a esse momento? Vamos lá pensar. Eu faço uma crítica muito reflexiva sobre isso. Sim. A tecnologia, a gente está vivendo um mundo tecnológico e cada vez mais ele vai ser tecnológico, né? Porém, a gente precisa estudar um pouco mais, ver quais são os impactos das tecnologias. A gente já tem alguns estudos, né, que mostram que o excesso de tecnologia pode prejudicar o desenvolvimento da criança, né, pode provocar problemas, e a gente precisa saber como nós iremos integrar a tecnologia dentro da educação. Eu sou totalmente a favor que a tecnologia esteja presente, é fundamental, né? Inclusive já na formação dos professores, eu, por exemplo, não tive nenhum tipo de... A gente teve uma disciplina, mas foi muito superficial durante a graduação. Então, imagine aí um professor com 30 anos aí de atuação, que não conhece, não sabe manusear um computador e se deparou com uma situação em que ele tinha que se deparar. Ou seja, a gente precisa urgentemente já colocar, já na formação de professores, como lidar com esse tipo de situação, né? A pandemia veio justamente para isso, como você disse. É um ponto positivo, mas a gente precisa analisar com calma quais são os impactos e qual a melhor forma de aproveitar a tecnologia dentro das escolas. Eu, particularmente, eu não sei, vou deixando bem claro aqui para as pessoas, mas eu deixo a reflexão para que a gente, no futuro, não tão distante, a gente comece a tentar pensar em estratégias de como a gente vai inserir a tecnologia dentro da formação dos nossos estudantes. Dos professores, eu sei que a gente precisa, no mínimo, aprender a lidar com um computador, a aprender a utilizar a tecnologia ao nosso favor. Mas aí, a partir daí, a gente precisa pensar em como é que a gente vai trazer essa aprendizagem para a sala de aula. Inclusive, tem um professor aqui no estado, o nome dele é Lucas Valen, parceiro nosso, né, que ele faz muito bem essa questão de uso tecnológico dentro da sala de aula, e além disso ele faz questão de mostrar para as pessoas, para os outros colegas. E quem quiser seguir lá, Lucas Vale, ele é um cabo 10 que vem fazendo um grande trabalho aí. Eu já falei muito aqui sobre esse tema, né, no programa que eu apresento aqui sobre educação, sobre essa questão da tecnologia em sala de aula, e que vai ser uma tônica daqui para frente, né? Os professores tendo que se adaptar à questão de EAD, do ensino remoto, enfim. E essa transição foi complicada, né? Foi forçada, né? Assim, foi forçada. Vamos lá agora. Foi forçada aqui. Era necessário. Não, era necessário. Foi eu digo que foi uma evolução forçada que a gente teve que passar por aí. Mas tem muito professor realmente conservador, mais conservador, né? Que é resistente à tecnologia. Tradicional, que não aceita, né? E é impossível a gente pensar, né, professor Zildo, porque você é um professor jovem, certamente tem um pouco mais de facilidade, mas tem professores que resistem. E é ir de encontro, estar em oposição ao que a vanguarda da educação no mundo, né, preconiza, que é utilizar a tecnologia a seu favor. Né? Exatamente. A gente precisa quebrar um pouco desse tradicionalismo. A história já mostra que a nossa escola já é tradicional demais. Inclusive tem até uma foto que mostra a escola nos anos de 1920 e a escola em 2022, que é praticamente o mesmo formato, ou seja, nada mudou na estrutura. Então, a gente precisa quebrar esse tradicionalismo.
e, de fato, a gente pensar em um ensino inovador. Né? O mundo está mudando e a escola precisa acompanhar essas mudanças sociais. Enfim, a gente precisa urgentemente pensar, criar coragem e deixar de ter medo e inovar. O professor hoje precisa ser ousado, pensar em estratégias e pensar que ele também pode pensar em educação, porque às vezes quando a gente fala de educação, por exemplo, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o que eu achava que deveria ser ensinado com mais vigor dentro da escola. E aí surgiu gente de toda a parte do Brasil, falou o novo Paulo Freire, falou o novo Libânio. Enfim, as pessoas acham que pelo fato da gente não ser um estudioso com grande renome, a gente não pode falar de educação. Eu acho que não é bem assim. A gente tem a liberdade de poder opinar e, obviamente, sugerir novas ideias. Porque se a gente ficar preso da forma como está, a gente não vai evoluir. Agora, essa questão da desigualdade, Osildo, no campo da educação é um problema sério, certamente é um dos problemas mais graves da nossa educação e da sociedade como um todo. Agora, eu penso da seguinte forma, é difícil a gente pensar em igualdade no campo da educação quando a gente tem uma sociedade muito desigual, né? Isso. A educação não é um universo à parte, ela está integrada dentro da sociedade, e se a sociedade é desigual, a educação, consequentemente, vai ser desigual. Você pensa dessa forma? Eu enxergo que existe um apartheid educacional muito forte. Sim. Eu chamo assim, apartheid, que é uma divisão mesmo, assim, educacional muito forte. Não só no Rio Grande do Norte, mas sim em todo o Brasil. E a gente percebe isso dentro das próprias instituições públicas. Por exemplo, se a gente analisar uma escola municipal, uma estadual, que é a mais defasada, ela é totalmente diferente de uma escola federal, como o IFRN. Sim. A estrutura muda completamente. Como assim? A escola pública, como é que muda desse jeito? Então, já existe uma diferença dentro do próprio ensino público. Se a gente olhar uma escola estadual para uma escola particular, a gente percebe essa mudança novamente e a gente meio que não entende como é que isso ocorre, né? E quando a gente chega no ensino superior, vou dar outro exemplo aqui, o que ocorre, a inversão que ocorre dentro do ensino superior, de um estudante de baixa renda ser obrigado a procurar uma universidade particular, porque o ensino público, uma universidade federal, não tem vaga para você. Por quê? Quem está ocupando a universidade federal, a maior parte, vemos e convenhamos, é elite. Sim. E os números mostram isso. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, aí teve alguns movimentos sociais que não gostaram, não sei o quê. Ou seja, poxa, você está negando que a universidade é elitizada? Na época que eu estudava, eu acho que eu era um dos poucos alunos que não tinha carro. A maioria dos meus colegas já tinham seu carro, já tinham uma vida bem estruturada, e eu estava ali buscando, correndo, me esforçando, tendo que estudar e ter um estágio à noite. E aí vem o movimento social dizer que isso não existe, que as cotas estão fazendo isso mudar. Não são suficientes. Ainda não são, exatamente, ainda não é o suficiente. A gente precisa, de fato, pensar em uma universidade que seja direcionada para o estudante da escola pública. Porque o que está acontecendo atualmente é o contrário. A universidade pública está sendo direcionada para a elite e o estudante pobre de baixa renda está sendo obrigado a ter que ir para um UNP. Nada contra a UNP, eu acho sensacional a estrutura da universidade, mas não deveria um estudante ter que se desdobrar para poder custear algo que um direito dele está sendo negado lá no ensino público. Eu me identifiquei muito com o seu relato, porque eu também já sofri muitos ataques, porque eu tenho a mesma compreensão que há essa total inversão de valores, né? Para as classes menos favorecidas, tem a rede privada, né, do ensino superior. Isso. E para as classes mais abastadas, tem a rede pública. É presente, e eu fico muito triste quando o movimento social vem negar isso. Pelo amor de Deus, a universidade de hoje é elitizada. E é uma coisa tão óbvia, não precisa nem estudar, você que é da pedagogia. Não precisa, a gente vê. O Bourdieu, por exemplo, né? Falando da reprodução que a escola, né? Não só a educação básica, mas também no nível superior, a escola, a universidade são reproduções do que acontece, né? Isso, exatamente. No cotidiano, tá? Vamos voltar aqui para a gente fechar o nosso... Tema polêmico, né? Quando a gente entra, já vem a discussão, né? Vamos fechar aqui o nosso giro de notícias. Feira de artesanato no Seridó mobiliza 5.000 artesãos. A FAMUSE, realizada em Caicó, foi aberta nesta quarta e segue até domingo no espaço Dona Maria Vale, na Ilha de Santana. Além do artesanato,
A feira está expondo e comercializando produtos da agricultura familiar e da culinária regional. Funciona de 10 da manhã às 10 da noite. Cultura. Na agenda do Teatro Alberto Maranhão, quinta é dia de jazz. Quem se apresenta por lá é a Big Band Jerimum Jazz. Olha que nome. A partir das 7 da noite, o grupo apresenta personagens da história da música popular com um repertório pautado no som das Big Bands. Os ingressos podem ser adquiridos até 1 hora antes do evento, na bilheteria do Teatro Alberto Maranhão. E para finalizar, também nesta quinta, a partir das 2 da tarde, tem show em comemoração ao Júlio das Pretas no Centro Histórico de Natal. Acesse aí o potiguarnoticias.com, confira a opinião dos nossos colunistas e siga nossas redes sociais. No Facebook, procure Potiguar Notícias e no Instagram, nosso perfil é Potiguar Notícias _. Segue aí nosso trabalho, tenho certeza que vocês vão gostar. Esse foi o nosso Giro de Notícias de hoje. Estamos aqui se encaminhando para o final do papo com o professor Osildo, mas a gente falou aqui da questão das cotas, né? Elas não são suficientes. Não são mesmo, professor, elas não cumprem esse papel de, digamos, universalizar ou tornar mais amplo o acesso das camadas menos favorecidas ao ensino superior, que historicamente e tradicionalmente aqui no Brasil sempre foi mais dedicado às elites? Assim, o objetivo das cotas está sendo cumprido, né? Está colocando estudante pobre, de baixa renda, negro, indígena na universidade. Isso aí é fato, está acontecendo, porém, eu acho que ainda numa velocidade que ainda não é o suficiente para a gente diminuir o nível de desigualdade dentro da universidade. É o que eu sempre relato. A cota é extremamente importante, mas ela precisa ser potencializada. Como o professor Osildo e, sei lá, futuro, se Deus quiser, deputado federal, da gente, de fato, direcionar um número mínimo de estudantes de escola pública e para essas características, né? Por exemplo, aumentar, hoje já são cerca de 50% a 60% direcionada para esse tipo de estudante, né? Então vamos aumentar. Está errado do jeito que está, a gente precisa aumentar. Não é errado dizer que a coisa está errada, né? A gente vê aí algumas leis que não cumprem o seu papel e acaba favorecendo a criminalidade. Então essa lei está errada, a gente precisa repensar. E não faz mal nenhum a gente reconhecer um erro e tentar corrigir. Eu acho que o grande erro hoje na sociedade é justamente achar porque o negócio está na lei, acabou, isso tem que ser, mas não está sendo justo. E a gente precisa corrigir os nossos problemas. Se o acesso à universidade está sendo ainda um pouco baixo, não está suprindo essa necessidade, diminuindo a desigualdade social, a gente precisa urgentemente repensar. A gente precisa sair desse comodismo, ficar nesse papo, dizer, não, a cota já é o suficiente. Não é. A gente precisa correr contra o tempo para a gente colocar mais estudante negro na universidade, colocar mais estudante pobre na universidade, porque a universidade pública ela deve ser para o estudante pobre de baixa renda. Agora, professor Osildo, aproveitando que você é da pedagogia e é uma discussão recorrente no âmbito pedagógico, a questão do processo de formação do aluno, tá? A gente sabe que tem duas perspectivas, né? Uma que é de formar um aluno que vai se transformar numa mão de obra, que vai atender a um projeto de desenvolvimento de nação, né, se inserir no mercado de trabalho, e há outro processo de formação que é de um aluno mais crítico, mais consciente da sua realidade, né, com um poder de reflexão mais apurado. Como é que você vê o processo de formação? Dá para aliar essas duas coisas, essa perspectiva mais pragmática do indivíduo se inserir no mercado, mas também se inserir com um poder de criticidade maior? Eu acredito que sim. Eu acho que tudo tem um denominador comum que dá para agregar os dois lados. Eu defendo isso na política, né? Eu não gosto do radicalismo. Eu acho que a gente tem que pensar de maneira racional sempre, olhar o que tem de bom dos dois lados para tentar encaixar. Defendo isso na minha atuação política e na educação não é diferente. A gente precisa pensar, sim, no aluno crítico, reflexivo, perante a sociedade que ele está inserido, mas precisa pensar também como esse aluno vai ter uma formação adequada para ingressar no mercado de trabalho.
Hoje a gente tem uma falta de oportunidade no mercado de trabalho, sim, porém a gente também tem uma dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. E não é um erro a gente pensar em mão de obra não, porque muitas pessoas têm a falsa concepção, quando a gente fala em pensar mão de obra, já está pensando em escravizar o povo por capital. Sim. Não é bem assim. É uma visão muito romantizada, inclusive disseminada pelos cursos de pedagogia. É uma visão muito romantizada, essa de que... Eu acho que é radical, assim, né? Pode continuar. Não, de que o aluno vai se transformar nesse gado, né? De alguém alienado, né? Do trabalho, talvez pelas leituras ali que a gente faz na universidade. Pois é. A gente precisa compreender o seguinte, que é um grande erro de alguns movimentos e de algumas pessoas que se dizem de esquerda, né, de enxergar que a gente tem que compreender que a gente vive num mundo capitalista. Né? O Brasil é um país capitalista. Sim. Né? E assim, a gente precisa pensar em como a gente vai inserir esse jovem recém-formado no mercado de trabalho. Uma pauta que a gente defende muito é que o estágio acadêmico que a gente faz, principalmente os pedagogos, né, professores que se matam na escola, às vezes trabalham mais do que a própria professora titular dentro de sala. Eu digo isso porque eu já fui estagiário em escola pública. E essa experiência ela não é reconhecida quando você vai tentar uma primeira oportunidade no mercado de trabalho. Então, uma das pautas que a gente defende é que o estágio ele não venha a ser uma experiência formal de trabalho, mas que aquela experiência seja considerada uma experiência formal para que o aluno, o recém-formado, tenha uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Porque da maioria das vezes, quando chega numa entrevista, qual foi a sua experiência? Eu tive uma experiência no estágio. Não é válida não, tem que ser carteira assinada. Então, isso prejudica demais quem está saindo da universidade. E a gente precisa pensar nessas estratégias aí. Eu acho que não tem problema nenhum. A gente não deve ter compromisso com o erro, resumindo tudo. Não devemos ter compromisso com o erro. Se está errado, tem que mudar. Antes da sua mensagem de despedida aqui para o nosso público, hoje a gente forma mais alunos ou mais cidadãos, professor? Eita, agora você me pegou aí, viu? Eu acredito que a gente está formando mais, assim, como é que seria essa questão de alunos e cidadãos? No sentido cidadão, no sentido de alguém conhecedor das suas atribuições, dos seus direitos. Eu acredito que hoje a gente está tendo uma dificuldade para formar aluno e para formar cidadãos. Eu acho que a gente não consegue ainda formar um cidadão consciente dos seus direitos e deveres também. Porque às vezes a gente tem a falsa cobrança, só cobra, mas não sabe dos seus deveres enquanto cidadão. Né? Você tem que cobrar, mas você tem que saber o que você precisa fazer para poder ter o direito de cobrar. Né? E quando a gente fala em aluno, os dados mostram aí que a gente não está formando alunos tão qualificados para atuar tanto no mercado de trabalho, tanto para conseguir uma vaga no ensino superior. Professor, então, tem dificuldade nesses 2 pontos. Professor Zildo, mensagem para o nosso público, convença o nosso público a votar em você aí para deputado federal. Agradecer a oportunidade da Potiguar Notícias, Otávio, que sempre nos recebe com o maior carinho e atenção. Esse espaço é fundamental para que a gente conheça as nossas ideias, conheça o que a gente pensa e, de certa forma, interagir com você que está nos assistindo e está nos ouvindo em alguma cidade do Rio Grande do Norte. Para quem não me conhece ainda e quiser me conhecer, vai lá no meu Instagram, @professorozildo, e acompanha toda a nossa trajetória. A campanha está chegando, dia 16. A gente vai começar com tudo e, se Deus quiser, fazer a diferença na política do Rio Grande do Norte. Obrigado. Tá aí, professor Zildo II, pré-candidato a deputado federal pelo partido Podemos. Muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. Seja sempre bem-vindo aqui a Potiguar Notícias. Com o fim da entrevista, também encerramos essa edição de hoje, agradecendo sempre pela companhia, pela audiência. Compromisso firmado na próxima edição. Até lá. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.